E aí galera, mais uma aula de transistores de junção bipolar. Dessa vez a gente vai estar analisando um circuitinho aí com eles e ver o que a gente pode fazer. Bom, o circuito é esse aqui e ele pede a tensão VE, VC e VB e as correntes IE, IC e IB. Então ele pede tanto tensão quanto corrente do emissor, do coletor e da base, ok? Bom, para começar a resolução, a gente tem que identificar onde que a gente tem no circuito essas coisas, né? O VC, o VE e o VB. Então, como a gente sabe que a seta sempre está no emissor, a gente sabe que nosso VE vai estar nessa parte aqui do circuito. A base é onde a gente tem a placa, então aqui a gente vai ter o VB. E o que sobrou, né, é o coletor. Então aqui a gente vai ter o VC. Bom, vamos começar a análise. A primeira coisa que a gente faz é supor a região ativa. Como é que é o modelo da região ativa? O modelo da região ativa vai ter um diodo no emissor e uma fonte de corrente controlada pela corrente IB no coletor. Então vamos desenhar para ver como é que fica. Então aqui a gente vai ter a fonte de 5 volts, que é essa fonte aqui. Em série continua o resistor de 100K. E daí aqui onde a gente teria nosso transistor, a gente coloca um diodo de silício no caso. E no coletor a gente coloca, ó, virando assim, né, a gente tem uma fonte de corrente controlada aqui, controlada pelo ganho beta, vezes IB, que é a corrente de base. O resto do circuito continua normal, vai ter a resistência aqui de 2K ohm, em série com a fonte de tensão de 10 volts. A gente não pode esquecer do nosso terra aqui. E vamos analisar agora. Como a gente supôs que a gente está na região ativa, vou subir um pouquinho aqui para poder analisar o circuito. Na região ativa a gente tem algumas relações que a gente pode usar. Entre elas, que o IE, que é a corrente do emissor, é igual a beta mais 1 corrente de base. Tá? A gente também pode analisar os nós aqui. Então, como a gente está num transistor OTA, você lembram da última aula lá, que eu falei que um macetezinho aqui, ó, como não tem nada na placa, então a gente tem na placa nada. Então esse transistor aqui é um transistor NPN. Tanto para o NPN quanto para o PNP, a gente tem a relação que o IE é igual ao IB mais o IC, que é a corrente do coletor. Vamos ver onde que eles estão no circuito aqui. É só a gente olhar. Na base, a gente vai ter a corrente de base B. No coletor, a gente vai ter a corrente IC. E no emissor, a gente tem a corrente IE. Ok? Bom, sabendo disso, vamos analisar aqui no nosso circuito, que a gente transformou para a região ativa. A gente sempre supõe para a região ativa, porque é mais fácil de trabalhar, porque a gente tem as relações também. E se não tiver na região ativa, a gente vai poder, na próxima aula, fazer um exercício que não vai estar na região ativa, daí a gente vai ter que trabalhar melhor em cima do circuito, vai ter outro modelo que a gente vai trabalhar, mas a gente sempre inicia com a região ativa, que para nós é mais fácil de trabalhar. Então, olha só, como é um NPN, toda a corrente sai pelo emissor. Então, a gente tem corrente entrando na base e no coletor. Então, aqui, a gente vai ter corrente IB
entrando. Então aqui a gente tem IB entrando. E a gente vai ter IC entrando no transistor também. A única corrente que sai é a corrente do emissor. Ok? Sabendo dessas peculiaridades aí, vamos analisar o circuito de fato agora. Primeiro, o que a gente pode descobrir? O IB. Né? O IB a gente consegue descobrir olhando essa malha aqui, ó. A gente tem essa malha aqui, eu vou chamar de M1, e fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, a gente consegue descobrir o IB. Vamos fazer aqui embaixo. Então a gente tem menos 5 volts aqui, mais 100K vezes a corrente. Qual corrente? O IB. Mais 100K IB. Mas aqui a gente tem um diodo de silício. E a tensão característica desse diodo de silício é 0,7 volts. Então, aqui a gente vai ter mais 0,7 volts. Isso igual a zero. Então, a gente tem que a nossa corrente de base IB é igual a 5, que vai para o outro lado, menos 0,7. Ou seja, 4,3 dividido por 100K. Isso nos dá, então, que nossa corrente de base IB vai ser igual a 4,3 miliamperes. Ok? Bom, tendo o IB, a gente consegue descobrir o IE também por essa relação em vermelho aqui. Então, vamos descobrir o IE. Vamos subir um pouco aqui. A gente sabe que o IE é igual a beta. Qual que é o nosso ganho aqui desse circuito? Eu não especifiquei o ganho aqui, então vamos especificar um ganho que é bastante comum, que é o ganho beta igual a 100. O ganho aqui ele é adimensional, então ele não vai ter nenhuma unidade. Então, com beta igual a 100, a gente escreve aqui que o IE é beta mais 1 IB, então 100 mais 1 vezes o nosso IB, que a gente acabou de achar, que é 4,3 miliamperes. Então, 100 mais 1 vezes 4,3 mili. Então, a gente tira que o IE vale 101 vezes 4,3 miliamperes. Opa! Aqui 4,3 aqui é micro, desculpa pessoal. Rindo de matemática aí, né? O IB geralmente é muito baixo. Eu tava estranhando que tava dando muito grande. O IB é 4,3 microamperes, né? Micro 10 na menos 6 aí, tá? Eu tava estranhando, tá muito grande o IB. Geralmente o IE é quase igual ao IC, então a gente sempre tem o IE quase igual ao IC aqui. E o IB, geralmente a gente quase pode descartar assim de tão baixo que ele é, tá? Só arrumando isso aqui, então aqui a gente tem micro. Tranquilo? Vou até arrumar no comentário do vídeo para a gurizada não se perder aí durante a explicação. Então, I é igual a 101 vezes 4,3 microamperes, e isso nos dá aproximadamente 4,343, agora sim, miliamperes para o IE. Bom, tendo o IE, o que falta para a gente? Falta descobrir a corrente do coletor. Daí a gente pode usar esse nó aqui. Vou chamar de... Bom, é só o único nó que a gente tem, então vamos só jogar na nossa relação aqui IE igual a IB mais IC para achar o nosso IC aí. Então, eu sei que o IC vai ser igual a IE menos IB. Então, IE menos IB. Então, a gente vai ter que o IC é igual a
4.343 milli menos 4.3 micro. Tudo isso em amperes, né? Então, o IC vai ser igual a 4.3 miliamperes. Notem que o IC é muito parecido com o IE. Tem uma pequena diferença aí só. Então, vamos seguir aqui. Agora a gente conseguiu, aparentemente, a corrente do coletor, a corrente do emissor e a corrente de base, tá? Lembrando que a gente supôs uma região ativa. Esses valores poderiam estar errados se a gente não tivesse, se a gente tivesse errado nossa suposição. Isso a gente vai ver depois quando a gente fizer a verificação. Então, vamos seguir com a análise aí. Agora a gente pode achar as tensões que o exercício solicitou, que é o VE, o VC e o VB, na nossa região ativa, que a gente vai verificar ainda se está correta. Então, vamos começar aqui com o VB. Quanto que vai ser nosso VB? Vamos olhar no circuito aqui. Nosso VB vai ser 5 menos a queda de tensão desse resistor de 100K aqui. Então vai ser 5 menos 100K vezes o IB, que é a queda de tensão nesse resistor de 100K. Então, 5 menos 100K vezes o IB. Quem é nosso IB? 4.3 microamperes. E isso vai nos gerar um VB. Vou dizer de outra cor aqui. Vai nos gerar um VB de 0.7 volts. Tranquilo? Vamos calcular outra coisa agora. Vamos calcular a tensão do emissor, nosso VE. Quanto que é nosso VE? Vamos analisar aqui no circuito. Nosso VE é o VB menos essa queda de tensão que a gente tem no emissor. Essa queda de tensão a gente representou como um diodo de silício de 0.7 volts. Então, nessa parte do circuito aqui, a gente tem VB. Então, para a gente calcular o nosso VE que está aqui, é o VB menos a tensão 0.7 volts. Ok? Ó, dá para ver melhor até aqui, ó, no transistor mesmo, ó, com circuito com transistor. VB menos a queda de tensão que a gente tem aqui no emissor dá igual ao VE. Então, VB menos 0.7 volts. Então, vamos escrever aí. Nosso VE vai ser o VB menos 0.7 volts. Como a gente já descobriu o VB, que é 0.7 volts, a gente sabe, então, que o nosso VE vai ser igual a zero. Vamos seguir aqui, a última tensão que falta é a tensão do coletor, que é o VC. Vamos ver quem que é o VC aqui. O VC é essa tensão nossa de 10 volts menos a queda de tensão do resistor de 2K. Então é 10 menos 2K vezes a corrente do coletor IC. Então vamos escrever isso aqui. VC é igual a 10 volts menos 2K vezes a corrente IC. Quanto que é a corrente IC? A gente achou aqui que é 4.3 miliamperes. Então, vezes 4.3 mili. Isso nos resulta num VC igual a 1.4 volts. Aqui a gente corta, né? A gente conseguiu agora o VB, o VE e o VC. Como é que a gente verifica que o nosso transistor realmente estava na região ativa? Né? Porque a gente pode ter errado e estar numa região de saturação. Para a gente verificar que ele está na região ativa ou não, a gente faz... se for um NPN, que é o caso que a gente tem aqui, a verificação que a gente faz é em cima do VCE. Por quê? Tem um macetezinho para a gente decorar isso aí.
NPN é VCE porque a corrente está indo do C para o E. Do C, que é o coletor, do E, que é o emissor. Tá? Se fosse PNP, o transistor, a nossa setinha estaria para lá. E nossa corrente IE estaria apontando para cima. Então, a nossa setinha estaria na direção E para o C. Então, a gente teria que fazer a verificação VEC. Tá? Como aqui a gente tem um NPN, nossa verificação vai ser VCE, que está apontando do C para o E. Então, vamos fazer a nossa verificação aí. E para estar certo, o nosso VCE, no caso do NPN, né, eu já expliquei o macetezinho, tem que ser maior que a tensão de saturação. Essa tensão de saturação é 0,2 volts. Então, o nosso VCE tem que ser maior que 0,2 volts. Vamos medir então o nosso VCE. Quanto que é nosso VCE? Vai ser VC menos VE. Então, o nosso VCE aqui é 1,4 volts. 1,4 volts menos 0. Isso é maior que 0,2? Sim, né? 1,4 menos 0,2 é maior que 0,2 volts. 1,4 menos 0 é maior que 0,2 volts. Então, nosso transistor realmente estava na região ativa dele. Se ele não tivesse, nosso trabalho aqui não teria sido perdido, porque a gente não ia ter feito todos esses cálculos à toa aqui. Claro, a gente não ia aproveitar todos esses cálculos, esses números aqui, mas pelo menos a gente ia saber que o nosso transistor não estava na região ativa. Daí, ele não estando na região ativa, a gente vai ter outro modelo, que não vai ser esse modelo aqui, com a corrente controlada por IB, e nem com esse diodo no emissor, vai ser um diodo aqui na base, com uma fonte de tensão de 0,2 volts aqui no coletor. Mas esse não é assunto para essa aula, vou fazer uma aula que a gente vai ter que calcular no modelo de saturação. Esse era só para a gente verificar se a gente conseguia fazer todos os cálculos utilizando o modelo da região ativa. E depois, no final, aqui a gente fez a verificação. Então, se o transistor realmente está na região ativa, essas tensões VB, VE e VC estão corretas, assim como as nossas correntes IC, IE e IB. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula e até a próxima!